Olá, vamos dar sequência ao outro vídeo onde eu falava das terapias. Então eu sou uma acupunturista, além das outras terapias que desenvolvo, mas o que eu quero passar hoje para vocês é: para aquela pessoa, Doris, eu não suporto agulha, eu não quero fazer acupuntura, eu quero me tratar, eu quero me curar, eu não gosto de medicamento, eu não suporto injeção, mas eu quero me curar. Então, o que eu vou passar hoje para vocês é: você pode se curar sem precisar de medicamento, sem precisar, Doris, eu não tenho dinheiro para gastar com terapias, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, eu não tenho dinheiro para pagar um psicanalista, eu não tenho dinheiro para pagar uma acupuntura, eu não tenho dinheiro para pagar uma massagem. Mas eu preciso me curar. Então, o que eu vou passar aqui para vocês hoje é uma experiência vivida, tá? Minha, de autocura. Eu passei por um processo, como eu disse no outro vídeo, que nós temos que mudar de ambiente quando você adoece, porque muitas vezes o ambiente onde você vive é o ninho que está sendo formado a sua doença. Ela se apresenta quando realmente já está no ápice do ápice do ápice. E chega um momento que você já fez tudo que podia fazer dentro daquela situação e não te resta outra saída a não ser se afastar do local, para você se permitir curar-se. Então foi o que se passou comigo. Eu sofri uma paralisia em todo o lado esquerdo do meu corpo. Eu fui levada para o hospital com o diagnóstico de AVC. A minha língua entortou, o meu rosto entortou, eu fiquei paralisada, todo o meu lado esquerdo do corpo. Porém, eu continuava consciente. Então, como terapeuta, eu comecei a observar, não aceitava tudo aquilo que estava acontecendo comigo e eu precisava me curar. Então, eu fui levada para o hospital de ambulância e fui levada direto para a sala pré-operatória, para a UTI, e ali foi feita a ressonância magnética. Quando fez a ressonância magnética e teve o resultado da ressonância, eu já estava sendo preparada para fazer a cirurgia, e aí veio o diagnóstico de que eu não tinha nada na cabeça, não tinha sofrido AVC. E os médicos se reuniram ali, eu estava na Itália, médicos capacitados, cirurgiões, que se reuniam em volta da minha cama, do meu leito, e não entendiam. Todo o sintoma que estava sendo apresentado ali era de paralisia, era de AVC. E veio o diagnóstico de que a ressonância não tinha acusado nenhuma alteração, cerebral. E aí, aqueles médicos conversando à minha volta, me cobravam, insistiam comigo que eu tinha que fazer os movimentos do braço esquerdo, gritavam até comigo que eu tinha que fazer os movimentos. Eu falei, mas eu não consigo fazer os movimentos. Aí eu pegava com a mão direita, pegava meu braço esquerdo, levantava e soltava e o meu braço caía. Enfim, eu estava paralisada do meu lado esquerdo, mas os médicos não admitiam isso, uma vez que no exame constava que eu não tinha nada. Então, eu fiquei praticamente quase 3 horas nesse processo desses médicos que tinham outras pessoas para passar pela cirurgia. E
eles ficavam esperando que eu voltasse ao normal, uma vez que eu não tinha nada, que fosse apenas uma síndrome, alguma coisa assim. E nesse inteirinho eles queriam me dar um remédio calmante. Como eu não tomo medicamento alopático, eu falei, por favor, não me deem nenhum medicamento. Houve até uma situação estranha nesse dia, porque lá também tinham muitos estrangeiros, né, naquela equipe médica ali, e eu tinha tirado os meus brincos, né, e a minha corrente. Na verdade, quem tirou foi a auxiliar da pessoa que fez a ressonância, por sinal, uma pessoa muito estúpida, muito grossa, que gritava comigo para eu poder tirar os brincos e a corrente. Eu falei, como que eu vou tirar se um dos braços não está funcionando? E ela gritava comigo, enfim. As estupidez das pessoas que se colocam na área da saúde, que não serviria para cuidar nem de um animal. E aí eu tirei, a pessoa que tirou os brincos de mim, a minha correntinha, deu na minha mão e pediu que eu guardasse. Eu falei, onde é que eu vou guardar isso, né? E aí eu pensei, bom, deixa eu colocar no meu cofre. E aí eu coloquei dentro da minha calcinha. E aí quando eu estava ali naquela pré-operatória ali, com aqueles enfermeiros, né, aquele pessoal todinho ali, eu precisava fazer xixi. E ele veio me trazer, ele falou assim, você consegue andar até o banheiro? Eu falei, não, eu não consigo andar até o banheiro. Aí ele trouxe aquela comadre, né, aquele recipiente lá para fazer xixi e tudo mais, e como eu não conseguia movimentar os braços, ele me ajudou. No que ele abaixou a calcinha, ele encontrou as joias. Aí ele falou assim, mas é seu cofre? Naquela situação em que eu me encontrava, eu ainda tive forças para rir. Eu falei, é o meu cofre, eu não tinha onde guardar. Aí o rapaz deu risada, ele falou, só podia ser brasileira mesmo. Ok, passou e tudo mais. É muito desagradável se sentir incapaz, né? E aí eu passei por esse episódio aí. Mas aí tudo bem, quando diagnosticou realmente que eu não tinha um AVC, eu fui levada para uma outra área do hospital, onde ali eles me medicaram com algumas gotinhas de alguma coisa. E nesse tempo todo que eu estive nesse processo, eu fiquei me aplicando reiki e também enviando reiki para as pessoas que estavam ali à volta, porque dias antes eu já tinha estudado o livro de José Carlos de Luca, O Médico Jesus, e nesse livro Jesus fala que quando você quer a cura para você, busque a cura para os que estão à sua volta, né? Então, de uma forma muito perspicaz, esse livro foi orientado de uma forma muito bela. Então, eu começava a enviar reiki para as pessoas que estavam ali a serem operadas ou pós-operados, para que a cura também se fizesse neles. E eu fiquei me aplicando reiki, conversando com Jesus, dizendo que eu não precisava estar paralítica, eu não queria estar paralítica, que ele me devolvesse os movimentos, que ele me fizesse sair daquele hospital andando, que eu iria dar o meu próximo passo e iria cumprir a missão que estava sendo cobrada de mim. Eu estava negligenciando, vivendo uma situação de zona de conforto, e com isso eu acabei criando aquela paralisia. Eu fiz esse compromisso com Jesus, me aplicando o reiki, pedindo que ele me tirasse daquela situação, que me devolvesse os meus movimentos, que me devolvesse o meu corpo perfeito e que eu faria os passos que eu precisasse fazer. E ali, naquela outra sala, onde eu fui colocado no meu leito, eu acabei adormecendo. 3 horas depois, eu despertei deste sono e aí eu já fui no banheiro caminhando. Então eu já estava de novo andando. Não com todo o meu equilíbrio, mas eu percebi que a paralisia já não estava, eu conseguia ter controle dos meus atos, né? Controle dos meus movimentos. E eu saí do hospital andando, para a surpresa do meu marido, que me aguardava na recepção do hospital, e ele já tinha alertado a família inteira de que eu estava paralítica. Então, quer dizer, ele me ver andando era como se ele tivesse visto um fantasma. Mas quando Deus age na vida da gente, ele age. Então, mesmo depois desse processo, eu não tive mais o meu equilíbrio. Então, a minha cabeça tendia assim por um lado, e eu perdi
também alguns neurônios, eu tive uma perda neuronal muito grande e a minha memória ficou muito afetada e eu passei a ter o síndrome do pânico, como se aquela paralisia pudesse voltar. E, na verdade, no dia seguinte, essa paralisia se repetiu. Só que dessa vez, ela durou menos tempo, porque o procedimento que eu tive para comigo mesmo foi muito rápido. Então, eu comecei de novo a me aplicar o Reiki, eu fiz de novo o meu compromisso com Deus, reconfirmei o meu compromisso com Jesus e pedi que aquilo ali fosse feito de forma definitiva. E aí, tudo bem, depois de algumas, acredito que dessa vez demorou 2 horas, eu estava novamente com os meus movimentos em perfeito estado. Porém, o equilíbrio ainda não era perfeito. Quando eu retorno para o lar, quando eu retorno para o local, para o ninho ácido, eu vivencio todo aquele sistema de estresse de novo, de uma vida familiar, né? Onde as pessoas não se tratam com o devido carinho, com o devido respeito. Eu percebia que algo acontecia na minha cabeça, algo acontecia no meu cérebro e no meu emocional e no meu psíquico, e aquilo ali me levava de novo ao estresse. Eu falei, não, eu não quero mais isso para mim. Foi quando eu decidi retornar ao Brasil. Eu falei, eu quero o meu espaço, eu quero o meu canto, onde neste canto eu vou criar a minha cura. Então, foi muito difícil sair desse contexto, foi muito difícil que meu marido aceitasse que eu viesse embora, mas eu fui muito decidida e eu resolvi voltar. Então, agora o que eu quero passar para vocês é o processo que eu fiz de autocura, estando sozinha, não tive médico, não tive terapeuta, não tive medicamento, não tive nada que não fosse energético. Eu fiz uma cura energética, eu fiz a autocura das minhas células. Foi um processo longo, foi um processo de 1 ano, eu posso dizer para vocês. 1 ano praticamente reclusa dentro do meu apartamento. Eu moro num local muito agradável, que vocês podem observar, tem toda uma área verde lá fora. Então, neste espaço, em contato com a natureza, sozinha na minha casa, sem ninguém para interferir na minha paz diária, eu fui buscando os meus mestres de cura, os meus anjos de cura, os meus médicos espirituais, para curar a minha alma, para curar a minha alma. E este processo, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E nesse meio tempo foi que eu desenvolvi também a técnica do tecer a renda irlandesa, porque eu precisava domesticar, eu precisava adestrar o meu ego. Era uma luta diária com o meu ego, de não aceitação, de autocobrança, de querer estar triste, de querer chorar, de querer estar magoado. Eu tinha que vencer tudo isso. Então eu precisava colocar ali a minha parte criativa do meu ser divino, dos meus dons, das minhas capacidades, para ser criativo e vencer a minha doença, vencer o meu cérebro, vencer o controle do ego e colocar a minha parte divina atuante. Então, o processo do Alto Reiki era praticamente 24 horas por dia. Meu processo de orar e vigiar era 24 horas por dia, assistindo vídeos de todas as linhas de raciocínio do amor incondicional, vídeos de espiritualidade, em línguas que eu não conheço,
em espanhol, em castelhano, em italiano também. Eu vivenciei esse período buscando todo tipo de informação que pudesse acalmar o meu cérebro, que pudesse acalmar. Foram muito choro, foram muitas lágrimas, mas aos poucos me foi acrescentado como uma receita de bolo. E as bênçãos chegavam em vídeos diferentes. E foi aí que eu alcancei o conhecimento da autocura celular, de curar o DNA, de buscar a cura dentro de si. Como eu saí dessa forma da Itália, eu não vim numa condição financeira muito boa. Então, eu abri mão de tudo, porque o que interessava para mim era a minha saúde, era a minha vida. Eu não me interessei por mais nada. Então, a minha condição financeira para buscar terapias, para buscar tratamentos, era praticamente zero. Eu não tinha. Então, eu tinha que me virar com o que eu tinha. E o que eu tinha era a minha inteligência, era a minha sabedoria, era o poder divino que age dentro de mim. E eu coloquei todo esse poder divino que me foi dado por direito de nascimento em prol da minha cura celular. E aí eu fui estudar, fui ouvir vídeos e mais vídeos, horas, enquanto isso eu tecia. Eu teci um macacão, eu teci vestidos lindos. Depois vocês vão poder apreciar, inclusive no meu site tem algumas peças que eu desenvolvi. Então esta foi a forma que eu busquei de ter paciência e de me permitir o tempo da cura. Porque a gente quer curar muito rápido e a gente quer buscar recursos financeiros, a gente quer buscar riqueza, só que uma coisa não se faz sem a outra. Você precisa ter saúde para você, principalmente eu que sou terapeuta holística. Eu não posso me dar ao luxo de querer cuidar de alguém se eu não tenho a saúde para comigo mesma. Então, um terapeuta, ele doa a sua saúde, ele doa as suas energias. Eu não tinha nada para doar. Então, eu não podia ser uma pessoa irresponsável para com aqueles que eu iria tratar. Então, eu também não trabalhei nessa época e eu fiquei realmente criando essas peças, acreditando que eu poderia vendê-las, mas uma peça que leva um ano para ser feita, ela não pode ser vendida por um valor irrisório. Então, eu acabei criando essas peças e ficando para mim. Praticamente ali está a visualização da minha cura. Uma obra de arte, ela só tem valor maior para o seu artista, para o seu criador. Então, essas peças representam para mim o meu processo de cura. Então, o que eu quero explicar para vocês aqui é que eu recuperei 100% da minha memória. Eu tinha perdido, nessa fase da paralisia, praticamente eu perdi 40% do meu cérebro, 40% da minha memória, 40% dos meus neurônios. Eu não me sentia capaz. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo até mesmo de perder os meus movimentos de novo. Então, com o processo da autocura com Reiki, eu sou mestre de Reiki, eu me formei na Itália em Reiki. Então, com o processo da autocura do Reiki, com o processo do direcionamento dessa autocura para as minhas células, para o meu DNA, esse adentrar aos meus registros akáshicos, onde ficam memórias de outras vidas registradas nele, ali eu fui buscar sabedorias também para cuidar dessa autocura, dessa limpeza, dessa purificação desse registro akáshico. Com todo esse processo, eu restabeleci a minha saúde emocional, a minha saúde psíquica, a minha saúde física
que eu já tinha emagrecido quase 4 quilos. Em 1 ano e meio de tratamento, eu já me vi completamente curada. Essas curas foram feitas durante o dia, de forma consciente, e durante a noite pelos meus mestres, que eu me entregava nas mãos deles para que eles me curassem. E essa cura se fez, a maior parte dela, à noite, enquanto eu não estava no controle, mas eu entregava esse controle nas mãos do Pai. Então, é um processo que eu vou gravar um outro vídeo para vocês, para estarem explicando, porque realmente esse outro vídeo desse processo vai atender aquelas pessoas que realmente têm uma mente um pouco mais aberta, porque é um processo muito íntimo e que poucas pessoas irão entender, né? Mas essa autocura celular é possível. Eu sou exemplo vivo disso. Eu sou exemplo dessa cura. Levou 1 ano e meio para eu dizer para você, eu estou curada. Eu estou em perfeito equilíbrio das minhas emoções, eu estou em perfeito equilíbrio da minha psique, eu estou em perfeito controle do meu corpo físico. Então, é um processo longo, é um processo que exige dedicação, é um processo possível. Eu fiz isso com o meu cérebro e já há 1 ano eu estou fazendo esse processo também na cura do vitiligo. Eu sou portadora de vitiligo e a minha pele está pigmentando novamente através dessa harmonia, dessa paz que é direcionada para as células, e nessa harmonia a minha pele está recuperando. É o soltar, é o entregar-se, é o confiar e fazer a sua parte. Isso envolveu mudança de ambiente, isso envolveu mudança de alimentação. Mexi muito na minha alimentação. Isso envolveu afastar-se de ambiente familiar agressivo. Isso também teve interferência em separar o joio do trigo, também a nível de amizade. E você se proteger, você se cuidar, você se amar e você se cuidar. A autocura é possível. Era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Então, se você está agora vivendo um momento onde você precisa dessa cura, mas você não tem condição financeira para bancar uma terapia, para bancar tratamentos caros, você consegue. Então, na verdade, ao invés de gravar um vídeo de como é que essa cura se deu, eu preferia que isso fosse feito direcionado para as pessoas que realmente querem essa informação. Então, aí embaixo, vocês podem encontrar o meu contato, vocês podem entrar no meu site, vidaessencialterapia.com.br. Vocês me encontram também no Instagram, vocês me encontram no Facebook. Vocês terão aí embaixo o meu contato. Podem escrever aí nos comentários. E nós podemos fazer uma interação, e aí eu vou abrir a forma como eu fiz essa autocura, e eu espero poder estar ajudando de alguma forma. Acredite, essa doença, esse problema, esta síndrome foi criada quando você começou a dizer muito sim para as outras pessoas e dizer não para você mesmo. Quando você não foi capaz de dizer não e disse sim, contrariando a tua alma. Reconhecer isso e colocar limites e se auto-amar, enviar amor às suas células, permitir que elas trabalhem junto com você, em parceria com você, e falar, olha, a partir de hoje
eu não vou mais te levar tristeza. Eu não vou mais te colocar em condição sem limite. Eu não vou mais te levar estresse. A partir de hoje eu vou levar harmonia e paz e nutriente adequado para que você desenvolva da forma sana o que você veio para desenvolver e me dar um corpo saudável. E você cria esse comprometimento com as suas células. E você pratica isto que você prometeu a elas e elas fazem o trabalho por você. É um comprometimento para com você mesmo. E o resultado vem. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Se o vídeo serviu para vocês, dá um like lá embaixo, compartilha, que aí vocês também vão estar chegando, né, a outras pessoas que possam necessitar, e a gente vai trocando ideia. Eu estou aqui para doar para vocês um pouco das minhas vivências. Esse é um compromisso que eu fiz com Deus. É um compromisso que eu fiz com Jesus, de cumprir a minha missão. E a minha missão é passar para vocês que se eu fiz, se eu me curei, vocês também podem. E não está tudo envolvido com dinheiro. Porque isto acontece sem você gastar nada. Mas é um compromisso que você faz com a tua alma e com o teu Criador, que te criou para ser perfeita. Te criou perfeita. Te criou para ser saudável. Ok? Obrigada pelo carinho, por estar me ouvindo. E a gente se vê em outros vídeos, tá? Obrigada. Gratidão.